Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreendedoc Podcast. Esse canal eu comunico você médico, você profissional de saúde com o universo do empreendedorismo. Ai Neto, por que você faz isso? Eu faço isso porque eu acredito que é o caminho, galera. Eu sei que é o caminho melhor pra gente se destacar e viver da medicina com qualidade, recuperar o prazer em ser médicos. E hoje eu tô aqui com uma amiga. Na verdade, a gente tem o módulo do Empreendedoc Podcast, onde eu trago especialistas para discutir assuntos mais profundos. E tem um módulo que eu trago amigos, colegas de profissão, mentorados, para contar a história, para inspirar você que está aí no seu consultório e com algumas dúvidas, como é que não é, como é que funciona, como é que a história das pessoas são muito boas para isso. Maíra, minha querida, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, eu estou muito honrada, assim, é uma alegria estar presencialmente com você. Você é uma pessoa muito querida e estou muito honrada para poder contar minha história para você. Show de bola. A gente se vê tanto no online, né? Então, a gente tá todo tempo falando online, quando se vê dá até um choque, né? É diferente. Parece que eu vejo você todo dia, mas não vejo, né? A Má, eu já vou chamar ela de Má no podcast. A Maíra Luz, ela é médica, ela é formada em Santo Amaro, na Universidade de Santo Amaro, onde eu também fiz faculdade, foi minha caloura de faculdade. Uhum. Ela é pediatra, a formação de pediatria dela é top na Santa Casa. E ela fez pneumopediatria. Sim. Na USP, na Faculdade de Medicina da USP, no Instituto da Criança. Uhum. Formação de primeira, né? Uhum. Santo Amaro, Santa Casa e USP. E, como destaque do seu currículo, ela é mãe da Alice e do Arthur. A Alice está com 10 e o Arthur está com 5. Isso. Então é mãe médica. A gente pode falar disso também. Como é que é ser mãe médica, que é pra qualquer e pediatra. E pediatra. Ou seja, mãe de muitos, né? Quase mãe de muitos. Sim. Vamos lá. Me conta um pouco assim, pra gente começar a contextualizar, como é que foi a sua história? Quando que você decidiu ser médico? Como é que a medicina apareceu pra você? Tá, eu na verdade venho de uma pessoa que tinha muita aflição de sangue, desesperada. Ah, sério? Juro. A pessoa que desmaiava com sangue, ia colher sangue, aquela adolescente piti, vou morrer. Ai, essa. Então, eu não queria fazer medicina de jeito nenhum. Certo. Era assim, uma coisa, que é medicina? Não, nunca. E virei médica. Daí, como é que foi isso? Aí a história é assim. Acho que quando eu ainda era adolescente, eu cismei que eu ia fazer arquitetura. E aí eu fazia até projetos da minha cabeça, desenhava, e a gente começou a reformar minha casa, no caso dos meus pais. E aí eu vi o negócio de perto e falei, não é isso. Não é isso que eu quero fazer. E eu comecei a buscar outras coisas. O que eu gosto de fazer? Eu entendi que eu gostava de cuidar de pessoas. Eu gostava de cuidar, sempre gostei. Assim, eu sempre fui aquela pessoa assim, tipo, todo mundo vai pra praia, pequena, adolescente, sei lá. Todo mundo vai pra praia. Eu fazia, gente, vocês passaram... Ó, a Thaís vai ficar feliz. Vocês passaram protetor solar? Sim. Passou protetor, a gente pega o protetor. Eu sempre fui essa pessoa que gostava de cuidar. Então eu falei, olha, eu acho que o meu caminho é perto de uma coisa que eu gosto de cuidar. Tá, o que eu vou fazer? Não sei, não tenho a menor ideia. Aí eu me lembro que eu fiz eu tava tentando lembrar como é que foi que eu fiz isso aí. Minha mãe e meu pai tentando me ajudar a achar o que eu queria fazer. Fiz como é que chama aquele negócio de... Avaliação de profissão? Como é que chama? Eu fiz isso aí. O que é isso? Que você faz, uma pessoa vai lá e avalia seu perfil biopsicológico. Avaliação... Assim. Tem um nome isso aí, eu sei. Isso aí. Vou pensar já qual que é. A gente fez esse... É bem comum nas escolas de várias Isso. pessoas. Eu fui fazer pra descobrir qual que seria a profissão que eu ia fazer. Uhum. E aí apareceu pra mim medicina. Eu vou falar uma coisa que é muito louca, mas ela apareceu. Medicina sem corte, sem ferro, sem sangue. O que é isso? Não sei. Acho que hoje é pediatria. Certo. Não sei. E aí eu esqueci isso. Primeiro eu falei que a mulher era uma maluca. Eu falei, tá louca, você médica? Não. E daí eu esqueci realmente isso aí. Eu só fui lembrar depois, quando eu tava na faculdade. Eu falei, nossa, mãe, lembra que eu fiz aquela avaliação, não sei o que, né? E veio medicina? Enfim. Eu sabia que eu queria cuidar. Tá, vou cuidar como? Eu já tinha uma noção de que eu queria fazer colocar na minha profissão o que eu gostava de fazer, assim. Então, ter prazer na profissão. Isso eu tinha plena convicção do que eu queria fazer. Certo, bom. E eu sou, né? Acho que a gente não deixa de ser musicista. Sério? Sério. Não, fala um pouco mais disso, que eu não tô sabendo. Tá vendo? Isso aqui é maravilhoso. Você conhece as pessoas. Sério? Que você tem esse talento? Então, aí eu falei assim... E aí eu, do nada, mais uma vez, adolescente, logo perto frontal, não funciona muito bem. Eu vou viver da música. Você já pensou nisso? Já. Eu já pensei. Mas você toca que instrumento? Eu violão. Violão.
Eu toco violão. Nossa, na faculdade você omitiu essa habilidade. Omiti, porque E canto também, cantava. Você viu que eu até travei, porque eu já não canto mais. Eu não canto mais. E aí eu achei que eu ia viver disso, tal, não sei o quê. Então eu fui tentar juntar as coisas. Aí eu descobri que existia uma, sei lá, não sei se ainda existe como faculdade. Desculpem se as pessoas têm essa especialidade. Musicoterapia. Vou fazer musicoterapia. Foi aí que eu comecei a caminhar. Juntar a música com a música, entendeu? Vou cuidar das pessoas. Sentido. Tá. Eu descobri isso vendo naqueles livrinhos que vendia na banca de jornal, profissões. Procure sua profissão. Eu descobri, nossa, musicoterapia, é isso que eu vou fazer. Daí meu pai teve um mini infarto. Sem médicos na família? 0 médicos na família. Eu venho de uma família toda de humanas. Certo. Eu venho de uma família com a minha casa da minha mãe, biblioteca. Certo. Minha mãe é filósofa, entendeu? Certo, não tem médicos. E aí eu caminhei para aí eu percebi que não, começou a bater meio terceiro ano, terceiro colegial, você precisa prestar alguma coisa, o que eu vou prestar? Tá, musicoterapia. Eu percebi que, assim, eu gostava de música, mas eu queria cantar o que eu queria, sei lá, cantar a música que eu queria, sei lá, viver da música de baile, coisas assim. Eu queria fazer outra... Eu falei, não é isso. Não é trabalho. Não é. Eu falei, não é. Tá, daí eu caminhei pra fono, que era meio voz... Olha que interessante isso, procurando mesmo achar alguma coisa. Voz e tal, e no terceiro colegial eu prestei. Qual que era a faculdade mais top no momento? Lá, Escola Paulista de Medicina, fono, é lá que eu quero ir. Lá é a melhor? Eu vou pra lá. Tá bom, prestei. Na época, tinha acho que 25 vagas. Eu fui a 26ª colocada. Por um. Mas nada é por acaso. Eu acho que a gente vai falar 1000 vezes isso aqui. Nada é por acaso. Eu não passei, aquele drama, tal, não sei o que, não passei. Fui a 26ª, e aí, então é fono que eu vou fazer? Então, área da saúde, vamos fazer cursinho. Vamos pro cursinho. Pro cursinho, qual que é a área da saúde mais forte? Medicina. Para passar, assim, o cursinho mais forte era medicina. Eu me enfiei no ambiente da galera que queria fazer medicina. Certo. E aí, como a Escola Paulista era a top, as 25 pessoas que passaram, não saem. Entrou, não sai. É lá que a pessoa quer sair. Naquela lista, ver se alguém rodava. Não roda. Passa uma, passa duas, não roda. Então, e eu tinha essa noção de que não ia rodar e tá bom, vida que segue. E aí comecei a fazer o cursinho para medicina. Meu pai já sentiu uma felicidade. Porque meu pai, ele quis ser médico. Aí, por conta de, sei lá, várias coisas familiares, ele não foi atrás e ele é economista hoje em dia. Ele não seguiu. Então, era gostoso ver a filha ali fazendo, né? Era interessante. Bom, aí é aquela coisa que você fala, você está inserido num ambiente diferente. Então, eu comecei a ver a medicina de uma forma diferente. Não preciso ser cirurgiano, não preciso ser aquela coisa corta, sangue. Eu não preciso ser essa pessoa. Pode até ser que eu passe, né? A gente passa nos estágios, etc. Mas eu não preciso ser essa pessoa que vai viver disso. Então, talvez eu possa fazer alguma coisa clínica, E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Ok. Passa um tempo lá, corta pra um pouco antes, eu passei. Recebi um telegrama, tipo, eu sou, né? Sou um pouco mais velha. Somos. Eu recebi um telegrama avisando que eu tinha passado. Medicina? Não, Fono na Paulista. Fono na Paulista. Alguma abençoada desistiu. Entendi. Estava no cursinho, alguém desistiu, rodou. Isso. Nossa, então foi desafiada mesmo a saber se queria. Você quer mesmo ou não. Aí, enfim, eu fui convidada pra... Vem conhecer. Eu falei, não sei o que eu quero. Vem conhecer. Fui com meu pai, a gente foi lá conhecer a faculdade. Nossa, que desafio, hein? E aí era super difícil. E estudando, né? Cursinho, difícil, vestibular incerto, se vai passar ou não. E eu já tava namorando a medicina. Sim. Já tava assim, tipo... Eu acho que nem tinha contado pra ninguém que eu tava pensando em fazer medicina. Era uma coisa que eu ia deixar pro final do ano, sabe? Quando a gente fosse fazer a inscrição. Mas aí eu falei, olha, eu vou... Aí a gente visitou a faculdade, eu e meu pai, a gente foi juntos, tal, não sei o quê. E tem muito currículo ali que é em comum com a medicina. Então, sei lá, anatomia, as cadeiras básicas lá, tudo em comum. E aí eu visitando ali, tipo, você tá olhando pra fono, medicina. Aí eu me encantei. Ali eu saí, assim... Mais encantada com a medicina. Foi.
ali, assim, foi muito legal, assim, a equipe foi muito legal, recebeu a gente super bem, meu pai amou, foi muito legal, a experiência foi muito legal, o dia foi muito legal. Inclusive, a gente chegou em casa aquele dia sem saber se eu ia fazer ou não, a gente comemorou. A gente tem essa cultura meio de comemorar. Legal. Tanto... eu falo que eu faço com os meus filhos e eu sugiro que todo mundo faça, comemore o esforço. Sim. Então, por exemplo, vou fazer uma pausa para dizer o que eu faço. Quando a minha filha faz um esquema de prova super difícil, a gente não comemora quando chega a nota, a gente comemora quando ela termina de fazer o esforço. Que legal essa dica, hein? Dotei. É muito legal. Então, terminou o dia de prova. Isso é muito legal para quem é pai e mãe. Dotei. Thaís vai ouvir. Thaís, ver depois nota o minuto que a gente tá, que eu quero botar pra Thaís ver. Muito boa dica. E é uma coisa que eu trago da minha família. Então, a gente comemora o esforço. Então, eu me esforcei, eu cheguei, eu passei. O que a gente vai fazer? Não sei. Resultado... Porque o resultado vem se você entende que o esforço é importante. Sim. E aí, passei, aí eu conversei com os meus pais e... Não venho de uma família de médicos, a gente não tinha... Então, para eles também era muito incerto. Como que será a vida do médico? Será que vai ser beleza? Porque é o que você falou, eu não sei se vou passar ou não. Eu não sabia. Então, ali a gente sentou, conversou em família, minha mãe e meu pai, minha irmã também. Porque é uma decisão familiar, assim, porque é uma escolha familiar. Não, é uma escolha minha? Sim. Mas o esforço que a gente vai fazer, então tem mais cursinho, pode ser que eu precise de mais cursinho. Era uma pública, pode passar uma particular. Eu tinha passado uma faculdade pública, tinha 4 anos free. Sim. Entendeu? Sim. Do nada, pode ser que eu precise... Que foi o que aconteceu? Eu precisei da faculdade particular. Mas, então, por isso que eu falo que é uma decisão familiar. E a minha família foi comigo. E por isso que eu sempre falo, assim, quando eu chego, onde eu chego, eu nunca cheguei sozinha. Eu cheguei lá atrás, estava meu pai e minha mãe ralando para pagar faculdade, para pagar... Antes, para pagar a escola, pagar 11 anos de escola. A parte de educação na minha família é tão forte que, assim, quando a gente precisou cortar gastos, todos os gastos cortados, nunca foi educação. Então, educação sempre ficou. Tem uma história parecida em casa também. Passamos por uma coisa parecida e a educação nunca foi mexida. Nunca mexeram. E eu sou muito grato aos meus pais por isso, que eu tenho certeza que foi um esforço grande para não mexer naquilo, né? Então, eu também. Eu tenho noção... Eu já falei para Thaís várias vezes também, assim, se um dia precisar mexer, vou deixar a educação por último, né? É isso. E foi isso que meus pais fizeram, sabe? Então, eu tenho toda a noção de todo o esforço que nós fizemos juntos para chegar onde eu cheguei. Nunca cheguei sozinha, cheguei com todos eles. Aí peitamos a história. No primeiro ano não passei, então aí a gente não passei nas faculdades públicas, que era o objetivo. Uhum. E também, mais uma vez, decidimos juntos, não, vamos prestar a faculdade particular, mas você vai escolher só os melhores. Essa era uma condição. E meus pais, eles têm um negócio que é o seguinte, que hoje é muito mais fácil olhar isso, mas lá, gente, sem internet. Não tinha internet, tá? Eu sou da era sem internet. Somos. Meu pai fala uma frase que é assim, ó. Se você sabe ler, você aprendeu a ler, você pode aprender qualquer coisa. Então ele faz assim, olha, tá tudo bem, vamos para uma faculdade boa, vamos para um lugar bom, mas você pode ir onde você quiser. Você vai chegar onde você quiser, você vai aprender, então o livro tá na tua mão. O livro tá lá. Nossa, mas você tá me contando, eu tô vendo a minha história, né? Você vê, a gente nunca sabe que tem uma história tão boa, a sua história é muito boa. E tem uma coisa muito congruente, várias coisas congruentes com a minha. E essa também. Quando eu passei no vestibular, nossa faculdade particular, eu lembro, assim, a gente sentou numa mesa de jantar em casa, minhas irmãs, meus pais, eu tinha passado, foi o primeiro vestibular. A Luísa era o primeiro, assim, eu tinha passado a primeira lista. Em outubro, 17 anos, já estava na faculdade de medicina. E aí, meu pai sentou e falou assim, e aí, o que você vai querer fazer? Você tem potencial para tentar e estudar um ano e passar... E eu falei, a gente chegou a uma conclusão junto, eu falei, ele endossou, eu falei assim, eu vou lá dentro construir o que eu quero ser, entendeu? Eu vou conseguir, eu tenho todo vão me dar o material, os instrumentos, eu vou construir o que eu quero ser. E foi o que aconteceu. Meu, exatamente isso. É a mesma sensação. E assim, você meio que volta para esse lugar, né? Para esse momento, para esse lugar. Sim. É muito... Muito legal, eu lembrei isso, eu tô lembrando claramente desse jantar em casa. E aí foi isso, aí a gente... Fui embora, prestei a faculdade, passei, e aí fiz a faculdade.
Comemoramos que eu passei. Uma Muito tensão meio complexa de vamos conseguir arcar ou não. Sim. Quando foi preciso e aconteceu, alguns momentos, a minha avó falou, você desencana, tá pago. Ajudou. Meu, Olha e que assim, história, ó, hein? sem nem... Sua avó é viva? Sim, Ah, é. Minha Nossa, avó ela é- deve curtir muito ver seus resultados, né? sim, é muito legal. Porque ela participou diretamente. É muito legal. E assim, a minha avó é uma pessoa extremamente generosa. Sabe, quando eu lancei o meu consultório e o meu site, os dois eu fiz questão de lançar no dia do aniversário dela. Em homenagem a ela. Olha. Porque minha avó, ela é muito... ela é uma pessoa muito forte, assim. Minha avó tem 93 anos. Ela vai ouvir esse podcast? Será? Vai. Ah, então Ela vai tem ser 93 anos. E a minha avó, ela é uma empreendedora. Minha avó era uma comerciante. A minha avó era a cara da loja Aí. dela. E ela sempre colocou poder pra gente. Antes da galera falar de negócio de empoderamento feminino, minha avó fazia, não, você vai, o que você quer fazer? Porque ela entendia assim, você tem que ter a sua independência. Então, assim, não tem problema, tá aqui. Não deu problema, tá aqui. E a gente juntos, mais uma vez, construiu e a gente chegou lá. Que história linda, hein? Ah, muito obrigada. Demais. Muito linda. Família e... História de família sempre é muito emocionante, top. E aí, me conta. Aí você chegou, tô na faculdade e a pediatria veio aqui, A pediatria... Então, mais uma vez, eu não sou uma pessoa muito decidida, assim, tipo... Ai, nasci pra isso. Sei. Então, eu fui decidir pediatria depois que eu passei no estágio de pediatria. E aí, é meio too late, porque todo mundo, por exemplo, você sabe que você vai fazer cardio, lá no segundo ano você já se inscreveu, você tá na liga, você já fez trabalho, você já... E eu não tinha nada. Eu tinha uns trabalhos nada a ver, assim, um trabalho que tinha muita gente, vamos, Maíra, vamos que precisa ter um trabalho científico, tá bom. E aí não tinha liga de pediatria na faculdade, não existia. Uhum. E eu queria a Santa Casa. Eu sonhei com a Santa Casa, assim, esses dois lugares que eu cheguei, a Santa Casa e o HC, foram dois lugares que eu quis. Eu falei, eu quero a Santa Casa, tá bom. O que eu sei que a Santa Casa precisa? Trabalho científico, liga, eu vou fazer, eu vou construir meu currículo para... Então, mas eu tinha corrida para chegar, né? Então, 5º ano, 6º ano. Aí eu fundei uma liga de pediatria. Você que fundou a liga de pediatria? Foi. Eu lembro da liga de pediatria da faculdade. Fundei a liga de pediatria. Porque existia uma liga de pediatria que morreu. Uhum. E depois não tinha mais, porque as ligas têm encontros, cursos, sim. Não tinha nada. Não existia. Aí fundei a liga de pediatria com mais umas caloras que me ajudaram também. E... Pronto, já tinha a liga, check. Fui embora. Na Santa Casa, eu... Tá ensinando a importância de você mentalizar o que você quer na sua vida e fazer... O corpo vai construindo, né? Isso, você foi isso. Coloca na cabeça e o corpo vai fazendo. Fui fazendo tudo que precisava para chegar na Santa Casa. Cheguei na Santa Casa... fiz a prova da Santa Casa. Estudei muito para Santa Casa. Eu queria a Santa Casa, assim. Eu fui morrendo no dia da prova. Assim, aquela sensação de prova. Eu odeio essa sensação da prova de residência, não de vestibular. Uhum. Não sei porque eu tinha muito medo da prova de residência. Eu me lembro de aquela história de chocolate, água, não sei o quê. Eu me lembro eu não lembro de todas as provas de residência, mas eu lembro do dia da prova da Santa Casa. Eu me lembro do lugar que eu sentei para fazer a prova. Eu lembro de tudo, assim, da prova da Santa Casa, porque era lá que eu queria estar. Sei. E eu passei na Santa Casa, eu passei em algumas residências, mas eu escolhi a Santa Casa. Eu queria a Santa Casa. E escolhi, assim, feliz. Foi um lugar que eu fui muito feliz. Eu amo a Santa Casa de paixão, assim, eu amo demais a Santa Casa mesmo. E depois eu quis fazer pneumo. Quando eu tava aí é diferente. Aí, assim, no segundo ano eu já falei, não, eu tava em dúvida entre reumato e pneumo. E decidi pneumo. E já conhecia os professores, já conhecia todo o esquema, já conhecia tudo ali da pneumo na Santa Casa. E todo mundo tinha certeza que eu ia fazer pneumo na Santa Casa. Minhas amigas tinham certeza que eu ia fazer pneumo na Santa Casa. Mas eu falei, não, eu vou lá pra USP. E você tá maluca? Você conhece tudo aqui. Você sabe descer no corredor, você sabe onde você pede átomo, você sabe onde que tá tal coisa. Você sabe quem é o cara que pega o acesso quando ninguém consegue, sabe? Eu já conhecia, eu era da casa. Estava inserida. O que você vai fazer lá? Fora que, na USP todo mundo é super arrogante, é tudo... não. A gente quer que passa por lá, a gente sabe que não é. Sim. Mas é só a hora que você vai pra lá. Eu falei, não, cara, eu vou conhecer, eu preciso conhecer outros serviços, eu preciso conhecer outras formas. Aqui eu já finalizei. Aqui a minha história acabou. Fiz meu ciclo aqui. Mas assim,
eu falo isso, assim, hoje com muito conforto, porque eu sei que depois foi muito fácil. Assim, que foi tudo bem. Mas aí, é aquela coisa assim, tipo, sair da zona de conforto. Porque tava tudo lindo pra mim lá na Santa Casa. Mas a vida é assim, né? A vida a gente tem, pra crescer, tem que dar esse espaço. Então, aí eu fui... zonas de desconforto. Eu saí, eu falei, eu vou. Teve até uma questão assim, tinha um professor nosso lá da Gastro, ele falou assim, o que você vai fazer lá? Pelo amor de Deus, você é a cara da Santa Casa, você tá entendendo? Eu falei assim, eu tô, mas eu quero conhecer outro lugar. E que bom que eu fui, porque eu já tenho duas... Conhece os 2 mundos. Eu conheço 2 mundos, eu tenho contatos maravilhosos aqui, eu tenho professores que eu falo até hoje aqui da Santa Casa, que me ajudam em casos, professores. E eu tive o conhecimento lá no HC. No HC, quando eu passei, e eu falo que assim, isso era um sinal para mim. Quando eu passei no HC, na lista passaram as pessoas que eram da casa e eu sou a primeira pós-casa. Então eu falei, cara, eles me querem, eu vou. Nossa, Mari, tem tanta coisa parecida. A minha história de residência é bem parecida com a sua também. Eu até passei na Santa Casa, daí me matriculei na Santa Casa, mas depois eu fui para a Escola Paulista, fiz clínica na Paulista, e na Paulista estava certeza que eu queria fazer INCOR, queria fazer USP Cardiologia. Foi a mesma coisa. E até não quis, nem prestei Escola Paulista de Cardiologia, prestei só INCOR porque eu só queria. Que legal! Bem parecido. E eu gosto de ter essa experiência. Eu sei falar, putz, eu vivi muito bem, eu amo a Escola Paulista. Essa clínica médica lá é um negócio animal, assim, sensacional. E eu conheço bem como é que é a cardiologia, como é que funciona o HC, etc. Então, viver esses 2 mundos foi muito, muito importante para mim, assim. É bem parecido nessa história mesmo. E aí, você tem você conhece os 2 lugares. Sim, Se você precisa de uma pessoa daqui, você tem aqui. Se precisa de uma pessoa daqui, você tem. Isso é maravilhoso pra você profissão. ampliou. É difícil sair, porque você chega lá, tipo, todo... Oi, tudo bem? E até na prova de cardiologia também. Eu não fui o primeiro, mas fui o segundo depois de todas as pessoas que eram da casa. Então, eles queriam você. Não tinha jeito. Era um sinal, eles queriam você. Eu falei, eu vou. Enfim, eu fui. E foi muito legal. Foi lá que eu conheci o meu mestre, mentor. Isso, eu queria trazer essa história, que eu sei dessa história sua, que a gente conversou já sobre isso. Eu queria saber, como é que foi essa história aí? Porque a construção da sua carreira, como inicial, não tinha pai médico, não tinha consultório, não tinha nada. Então, fez uma formação espetacular, estava craque, bem formada e precisava entrar no mercado. E aí, acho que foi essa pessoa. Conta isso. Aí, lá na Pneumo, eu ainda tinha uma história de que eu ainda tinha um negocinho que eu queria... Na verdade, eu estava traçando para carreira acadêmica. Você pensou assim? Pensei, eu queria fazer carreira acadêmica, já tinha desenho de trabalho, tudo, eu já tinha tudo, assim, eu queria para carreira acadêmica, mas aí eu me apaixonei pelo atendimento. E aí lembra que eu queria trabalhar com coisa que eu gostava muito. Eu gosto de dar aula, é uma coisa que é um espaço que eu fico confortável, que eu gosto. Nota-se que ela tava cheia de medo de fazer podcast. Solta no podcast. Ai, meu Deus, tá. Te cortei, desculpa. Você gosta de dar aula, mas estava decidindo. Eu gosto de dar aula, mas eu gostei muito do consultório. E aí, a carreira acadêmica é muito difícil, assim. O mestrado é um filho. O doutorado é segundo filho com filho chorando. Terceiro filho, entendeu? Com 2 chorando na sua orelha. Não é fácil, é muito difícil. E aí, eu falei, cara, será que eu quero esse desafio? Realmente quero esse desafio para ser professora, para ir para a carreira acadêmica? Ou eu quero ir para o consultório e aqui eu vou ser feliz também e eu posso pensar em ministrar aula de outra forma, palestrar, sei lá. Foi esse caminho que eu segui. Tá, aí quando eu decidi esse caminho, recalcular a rota. Por quê? Porque eu estava traçando tudo para o mestrado. E aí, eu tinha um excelente relacionamento, assim, com os professores e com o Vic, que é o Dr. Luiz Vicente, que hoje é o chefe da cadeira, merecidíssimo. Ele merece. Ele é o chefe da cadeira merecido. Ele é um cara top, sorte de todo mundo que é aluno dele. Ele falou, eu tinha um excelente relacionamento com ele, tudo. Eu era o braço direito ali, precisava de um negócio, tal exame, eu fazia. E ele entendeu, uma vez conversando com ele, eu falei, Vic, eu quero consultório. Ele falou, tudo bem, é só você começa acompanhando, você precisa acompanhar o consultório. Vai acompanhar o consultório dos seus pais. Então, tem um negócio aqui. Vou contar um segredinho. Vou contar um negócio. A gente não tem médico na família. Aí ele fez assim, como não tem médico na família? Porque acho que eu sou tipo muito um normal, alien. Né? Muito comum, né? E eu falei, não tenho médico na família. Ele falou, tudo bem, você vai pro meu consultório.
Só que, parênteses, ele não é um cara, porque quando a gente fala o chefe da cadeira, a gente já tá imaginando uma pessoa com 1.000 assistentes, com 500 salas no consultório dele. Não é. Ele era um cara que ele senta, ele atende, o paciente é dele, o celular é o dele, sabe essas coisas assim? E como é que foi isso? Ele te colocou dentro da sala dele? Colocou. Dentro da sala dele? Dentro da sala dele. Ele fez assim, ó, vamos acompanhar meu consultório. Então, eu falo que assim, eu quebrei uma barreira, assim, dele aceitar uma pessoa lá. É um negócio diferente pro cara aceitar no consultório particular ali. Sim, né? o consultório dele. E como foi isso? Eu tava no 2º ano da residência de pneumo, né? Acabando os 200 anos de residência. Tava no último ano, e aí eu ia pro consultório dele, que era meio perto lá do Instituto da Criança. Eu de manhã ia pro HC e à tarde eu ia pro consultório dele de umas 2 vezes por semana. Sempre eu escolhi o dia que ele tinha mais paciente. E aí eu ficava sentada num lugar que, assim, quando a gente entra no consultório, a pediatria tem muito isso. A gente carrega muita mala, né, da criança, não sei o quê. Então, a gente tem sempre um apoiozinho para você colocar a mala. Eu sentava ali, ó, com as pernas aqui em cima, assim, ó, assistindo. Foi uma escola de consultório. Foi a minha residência. Eu vou te falar que a segunda residência mais forte, porque a primeira foram meus filhos. Certo. Achei que você ia falar HC. HC não, meus filhos. Né? Não tem coisa mais que mais me ajudou na pediatria do que entender os pais depois que eu tive filho. Eu acho que muda muito a comunicação dentro do consultório quando você é mãe e pai, de verdade. Muda, né? Absurdo. Eu falo que eu prescrevo de dia, à noite eu faço nos meus filhos, sabe? Eu sei como é. Então, a segunda, antes era a primeira, hoje é a segunda, por esse motivo. Foi incrível pra você, Ele né? foi. Você vê como nossas histórias têm sempre pontos de inflexão e tem sempre pessoas especiais que fizeram parte, como você disse, a gente não constrói nada sozinho, né? Você contou aí seus pais, o papel de se dedicar, de conseguir bancar a faculdade, a sua avó com coisas pontuais, muito lindo isso, e agora essa pessoa aí que foi muito importante, né? Sim. Engraçado como nossas histórias têm sempre essas coisas. Sim. E aí? Aí, eu... Fez aquela escola de consultório, confirmou, gostou, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E quando você decidiu, vou sair pro meu, agora posso dar asas... Então, aí que acontece? Nesse momento, eu dava plantão, dava muito plantão, trabalhava muito. Certo. E eu dava plantão, eu sou do Tatuapé, certo? Eu dava plantão no Hospital Grande, que tem lá no Tatuapé. E era lá que lá eu conheci uma amiga que tinha uma clínica grande, tinha montado uma clínica grande de pediatria. E ela estava alugando salas. E aí eu falei, tá, eu já estou atendendo lá com o Vic, eu vou começar a abrir o meu. Assim, totalmente sem saber como que ia ser. Aí eu comecei, aluguei um período. E nesse lugar, que era o plantão que eu dava, eu meio que... de lá eu triava para conseguir levar paciente para o consultório. Mas era assim, era um horário e um paciente no mês. Sim. 2 pacientes no mês. Tá. E aí começou, assim, enquanto eu tô atendendo lá e aprendendo com o Vic, e assim, eu aprendia muito lá, eu aprendia como que eu lidava com o paciente, como eu lidava com os pais, quais os remédios, porque o remédio que você prescreve lá no Instituto da Criança é diferente do remédio que você prescreve no consultório particular. Sim. Então, eu estava aprendendo toda todo esse gingado do consultório particular, mais conhecimento, porque ele se dava o trabalho, ele era tão ele é tão fantástico, ele se dava o trabalho de terminou a consulta, ainda fazer uma aulinha do que aconteceu. Aula. Nossa Senhora. Ele pegava, tipo, esse raio-x, pipi, paparará, e daí eu fiz tal remédio. Não, foi sensacional. Cara, hein? E pra mim, como conhecimento, tem muita coisa que eu... Tomara que esse podcast chegue pra ele também. Eu vou mandar. Vou fazer acontecer. Vamos fazer. Muita coisa que eu faço hoje, muita coisa 10 anos depois, que eu aprendi lá, sentada lá, aprendendo do lado dele. E assim, depois, aí que acontece? Lá no consultório dele, eu comecei a aumentar os períodos que eu ficava por lá. Ele entendeu que eu poderia ser uma parceira para ele ajudá-lo. E lá no consultório dele, ele montou uma sala para mim. Desativou um arquivo, a gente montou uma sala, eu ajudei a montar também, nós montamos uma sala para eu atender a demanda que ele estava ficando muito alta. E aí você tem dois consultórios? Dois consultórios, era isso. Tanto que eu tinha, meus primeiros receituários têm 2 endereços. Certo. Aí eu atendia lá no consultório dele, os pacientes dele, e eu comecei a montar uma carteira minha no dele. E no meu consultório, assim, 1, 2, pingando. Certo. O que aconteceu foi que no consultório do Tatuapé, da minha região, ele começou a crescer bem. E tudo que eu tinha lá, assim, de demanda, assim, que hoje eu pergunto pra você, eu perguntava pro Vic, o paciente falou isso pra mim, o que eu faço? Ele, tal coisa. Então, eu aprendi muita coisa com ele. E aplicou apliquei aqui e consegui.
E foi aumentando, eu aumentei 2 períodos, 3 períodos. E eu me lembro uma frase que o Vic falou assim, ele falou, olha, consultório de pediatria, você tem que estar lá. Ele falou, não adianta você ficar meio picado, você fica um pouco aqui, um pouco lá. Esquece esse negócio. É um grande ensinamento para o médico de consultório. Ele falou, fica lá. Dissipar energia é difícil o consultório crescer. E ele falou, olha... Você tem que jogar energia num lugar só. Tem que jogar energia num lugar só. E assim, sabendo que eu tava ajudando ele, sabe? Olha, o cara foi... Ele é, entendeu? Cara, incrível. Até eu quero conhecer. Vic, você está convidado. Posso chamar ele de Vic? É Vic. Vic, por favor, também venha ao podcast, porque você foi um cara sensacional. Ele é um cara sensacional. Maravilhoso. Eu sou muito grata a ele. Eu realmente não consigo colocar em palavras o quanto eu sou grata. Você é tão grata que quando eu conversei com você, quando a gente começou a conversar, a gente vai chegar nesse ponto, você citou ele pra mim. Eu lembrava disso. E aí ele falou, cresce. Ele falou, ele falou, vai aumentando, aumenta período, porque o cara tá doente, ele precisa ser visto hoje. Sim. Você tem que estar lá, aí você tá aqui, não funciona, esquece. Bom, aí nesse momento, eu comecei a trabalhar demais, porque foi aí quando eu me formei pneumo mesmo, veio o certificadão, fui buscar o certificado. Diploma bem bonito da UHC, né? Lindo. Você desce na escada. Eu tirei foto na escada ali, da doutora Arnaldo, eu chorei, pai e mãe, chegamos. Vivi isso também. Nossa, isso é muito legal, assim, você fecha um ciclo, assim, seus amigos já estão ganhando dinheiro lá da escola, ganhando dinheiro há 10 anos e você tá lá, minha foto do meu diploma. Foi muito legal. E quando eu fiz isso essa parte aí de conseguir meu diploma, eu resolvi trabalhar muito. Então, assim, o que me ofereciam eu pegava. Eu comecei a trabalhar demais. Tinha dia... É bem comum isso pro médico que acaba de... É surreal, assim. Eu penso hoje em dia, eu falo, gente, como eu consegui? Tinha dia que eu saía do Tatuapé de manhã, ia passar visita no Einstein, certo? Pensa no trajeto. Morumbi. Aí eu saía do Morumbi, voltava para o ABC, para fazer um ambulatório que eu fazia de 6 horas de pneumo. Passava visita no hospital que tinha do lado, de pneumo também. Voltava para Guarulhos para fazer a visita de pneumo lá. E de Guarulhos, eu voltava para o Tatuapé para atender. Era muito... É um absurdo. Você para pensar, você fala, surreal. É até legal a gente falar disso, porque né, é um assunto que eu trabalho bastante. É a realidade de muito médico. Fica nisso por muitos anos. Começa a assumir muitos vínculos, porque ganha um pouquinho de cada um, para conseguir juntar a renda total. Isso é muito comum na medicina ainda hoje. E aí é o que a gente falou, não concentra energia num lugar só, não canaliza energia num lugar só, e por isso que não cresce. Exatamente. E não tem a percepção da importância do seu tempo, de estar descansado, de ter tempo dedicado, escolher aquilo que você quer para o seu futuro. Né? A pessoa não tem essa visão. Olha lá, não sei o que eu quero. Então você vai indo para todos os lugares, onde está seu futuro, onde você se vê daqui 10 anos. Se você não se vê ali, está na hora de mudar, né? Sim, exatamente. E era isso que eu... Você estava nesse momento, vários lugares eu estava atendendo muito. Eu atendia lá no consultório dele também. Aí continuava lá. Continuava. E assim, quando eu estava nessa sala atendendo, eu não tinha paciente, eu descia para ficar no consultório, para ficar na sala dele, aprendendo com ele. Então, para mim, era um lugar muito bom de ficar. Mas nesses outros lugares, eu ganhava dinheiro, assim, e o que me deixava muito feliz é que eu estava ganhando na minha especialidade. Sim, ganhando dinheiro como pneumo pediatra. Como pneumo, era muito legal, porque eu não estava mais no plantão. No plantão as pessoas estão estressadas, era muito difícil. Eu fiz muito, e eu pegava tudo. Me ofereciam, eu pegava. Eu tinha até medo de as pessoas me oferecerem, porque eu pegava. Eu fui assim. Eu pegava tudo que eu tinha, tudo que era possível eu pegava. Eu comecei a atender muito. E eu atendia tanto que a pessoa sentava na minha frente, eu já sabia, assim, ela começa a falar... Eu peguei uma mão, assim, que a pessoa começa a falar, eu já sei o remédio que eu vou dar. Sim, mas imagino que hoje pro seu consultório isso foi um conhecimento muito valioso. Sim, mas tinha... Aí eu comecei a diminuir alguns lugares, comecei a atender mais aqui, atendi ali, comecei a diminuir, foi assim que eu fui migrando. Não, gente, esse convênio não, esse convênio não. E quando foi que você falou assim, não, agora eu vou dedicar o meu consultório, essa vai ser minha vida, vai ser meu norte? Então, quando a minha filha nasceu. Aí foi o ponto de maternidade, falando, agora eu preciso de tempo para minha filha, então eu vou... porque aí quando a minha filha nasceu... Também é bem comum isso. Quando a minha filha nasceu, esse passeio muito louco já não era viável. Eu não fazia sentido eu ficar 3, 4 horas dentro de um carro e não tá vendo minha filha andar. Lógico.
Então, aí foi aí que eu fiz, não, eu comecei a tirar alguns convênios e concentrei alguns lugares mais perto da minha casa. E conversei com o Vicky, e ele foi muito legal também comigo nesse dia, que ele falou assim, e ele me chamou de Maíra da Luz, porque meu nome tem o Dá no meio. E aí ele fazia, Maíra da Luz, seguinte, seu consultório, primeiro, você tem que estar lá. Segundo, tem que estar do lado da sua casa, porque você está do lado da Alice. Vai voar. Eu me lembro dessa frase, dessas duas palavras, vai voar. Aí ainda falou assim, você vai ter sucesso. Talvez ele nem tenha noção do que ele falou, mas ele falou, você vai ter sucesso. Vai que vai dar. Meu, o cara tá perdendo uma assistente. E falou, vai embora. Vai que você vai voar, você vai ter sucesso. Ele foi incrível. É a frase dos grandes. Os grandes não têm medo. No lugar onde estão os grandes, as pessoas não têm... As pessoas, um impulsiona o outro. Não tem concorrência no lugar dos grandes. E aí foi que eu saí daqui com muita dor no coração, porque era muito longe. Mas ele ainda foi uma pessoa muito importante, assim, para quando eu preciso, eu tenho casos difíceis. Claro. Eu mal peço, ele já responde, ele é incrível. Ele é o pediatra dos meus filhos. E aí eu vim para cá. Concentrei energia local, então ainda com muitos ambulatórios de pneumo de convênio, mas eu estava concentrando assim, então saí... Geograficamente melhor posicionada. Isso. Mas eu estava concentrando assim, tem um paciente apareceu, eu venho. Ficou mais fácil. Aí quando eu percebi isso, começou a crescer mais o número de pacientes. Jogou energia num lugar só, a coisa começa a acontecer. Isso. Aí o difícil mesmo foi tirar a renda aquela que vem mesmo. Sei, sabe? O fixozinho lá, o pinga-pinga que a gente se apega. Isso, que você sabe que vai dar certo. Mas você tirou. Tirei. Tinha um convênio que eu tava lembrando, eu atendi um paciente a cada 10 minutos. Isso não existe. Não atende, né? Não existe. Mas eu saí desse daí, eu me lembro que esse daí financeiramente era bom, sim, mas eu sofria muito. Porque eu não conseguia nem examinar direito. Eu falei, cara, não é isso que eu quero entregar. Não nasci pra isso. O que você tá falando agora atinge muitas pessoas, né, mano? Tem muita gente que tá ouvindo e que tá nessa situação. E em algum momento você se arrependeu? Algum momento deu errado fazer isso pra você? Do tipo, sair... Não. Foi a melhor... Como eu queria falar pra Maíra que dava certo. Ela podia ter ido. Então, como eu queria a Maíra ouvir esse podcast naquele momento. Pode ir mais rápido. Vai, sai disso aí. O que você tá fazendo isso aí? Porque é um absurdo, assim. Ele começou a cada 15 minutos, aí ele fez um overbooking pra... vai que falta. E aí todo mundo vinha, e aí eu tinha um paciente a cada 10 minutos. Eu lembro que eu tenho uma foto disso, eu tirei uma foto desse atendimento, e aí eu falei pro Luiz, estou saindo, não dá pra mim. E ele falou, Luiz é meu marido. Ele falou, vambora. Ele sempre me deu a mão. Sim. Sempre falou, não, você quer? Vambora, tá tudo bem. Quer sair? Fica pegado na renda, né? Quer sair? Vambora. Aí, meu consultório começou a aumentar, e aí eu comecei a aumentar períodos no consultório. Foi nesse momento que eu te conheci? Não, como é que foi isso? Já te conheci da faculdade, mas te conheci como mentor de médico, foi nessa hora? Não. Ainda não chegamos no meu... Eu vou correr, prometo. Não precisa correr, tá uma delícia de ouvir, tá uma história deliciosa, mas eu tava entendendo e já tava chegando. Não, ainda não. Eu ainda tô no consultório dessa minha amiga, que tem a clínica, não tive o meu. Ainda tinha 2 períodos, aí aumentei para 3. E uma dica pra galera que quer aumentar períodos e tá nessa fase aí, que foi uma jogada muito boa, que foi uma ideia do Luiz, meu marido. Boa. Atende sábado de manhã. Dia bom de consultório. É um dia ótimo, que as pessoas não podem ir durante a semana. Um dia ótimo de consultório. E para quem está começando, para quem está construindo e que precisa aumentar a demanda, usar esse dia para trazer como atrativo é interessante. A Dermacol funciona de sábado, é muito bom. Então. E aí eu atendia de sábado. Enfim, aumentei lá a minha agenda, atendia 2, 3 períodos, a gente começou a fazer conta. E a gente falou, a quantidade de período que eu estou fazendo aqui, pagando esses períodos aqui, e o quanto que eu conseguiria de paciente, é interessante agora a gente partir para uma sala. Chegou o momento de ter o meu. Mas e o medo? Você está contando a história perfeita, né, do médico, né? Desde a formação, obviamente, mas da parte profissional, né? Vinculado a chefes, aí passa por aquela fase de múltiplos empregos em múltiplos lugares, andando de porta em porta, aí depois canaliza... Mesmo que não seja seu, e aí chega a hora e fala, não, cresci, tô pronto, agora eu vou dar mais um passo. Sempre um passinho de fé, né? Sim, e de fé. Mais um passo, agora eu vou montar o meu. Isso. E aí que é aquela coisa que a gente fala, né, que
enfim, a gente a gente não entende, não aprende nada na faculdade de empreendedorismo, a gente não sabe nada de Eu vou te falar que não é nem nada, a gente até sabe falir um negócio, porque a gente... Eu vou usar isso no próximo post de Instagram. Quem falou que médico não sabe nada de empreendedorismo? Médico sabe muito bem falir um negócio como... Nossa, eu vou usar, deixa eu anotar isso aqui que eu vou usar. A gente sabe. Médico sabe sim, falir. A gente sabe falir. Eu vou usar isso, vocês vão pegar no Instagram falando sobre isso. E a gente que fez parte de Atlético e CA, a gente tem, né, high level de falência. Sim. A gente sabe falir. Toda vez que a gente pega uma nova gestão, a gente faz, não, agora esse ano a gente vai conseguir, vai melhorar e entrega mais falido do que já pegou. Então, a faculdade ensina a gente a falir, eu acho. Sim. Nossa, eu lembro. A gente pegou uma Atlética bem falida quando a gente pegou. Então... E aí depois... Mas vamos pular isso. Mas aí o que acontece é que a única coisa que a gente aprende de gestão na faculdade é isso. Sim, não tem nada. Quem decidiu se enfiar num negócio desse? Porque quem não se enfiou... Nem isso viu. E aí, naturalmente, a gente só sabe falir, né? E aí, eu tinha muito medo, que eu falei, esse número não dá, tal, não sei o quê. Aí eu me lembro que meu marido, a gente... fez as contas e tal. Meu marido falou, vamos que dá. Não dá. Olha a grana que a gente vai pôr numa sala, um móvel planejado, não sei o quê, nananã, faz a conta, procura, enfim. A gente fez muita conta, meu marido falou, vamos que dá. Aí ele ainda fez assim, olha, se não der, tá tudo bem, a gente perde esse dinheiro e a gente volta. A gente tentou, é isso aí. Então, daí, com essa força, né? Porque, como eu falei lá no começo, sozinha é muito difícil. Para você andar, você precisa mentalizar o que você quer. Isso é um segredo, uma dica boa. Para você chegar onde você quer, o primeiro passo é mentalizar. Colocar com imagens claras onde você quer ir. É o que você fez para passar na Santa Casa. Uhum. Se viu lá, olhou os caminhos, estava claro a sua mentalidade onde você queria chegar. O outro passo é envolver conhecimento. Sim. Então, adquirir conhecimento para dar certo. E ter esse pacto com alguém é muito valioso. Também. Sim. Tipo, vamos junto, a gente tá junto, eu te dou a mão, a gente vai dar certo. Se não der certo, também deu certo. Sim. Muito bom. E aí, quando eu comecei a construir o consultório, eu ainda tinha muitos trabalhos, então eu tinha o meu consultório, enquanto o consultório estava sendo construído, porque aí eu estava começando a fazer a sala do meu jeito. O meu paciente ia ser atendido do meu jeito, ele ia ser recebido do jeito que eu quero que seja recebido. Bom, a gente fez com a arquiteta, fez tudo direitinho, mas a arquiteta igual a obra, tal. Aí nessa, meu pai já estava aposentado, eu tirei meu pai da aposentadoria, meu pai foi lá pro consultório, meu pai ficou lá, ele ficava lá com os marceneiros, com não sei quem, né? Minha mãe cuidando da minha filha, e a minha mãe voltar, enfim, eu botei todo mundo no jogo. Vamos empreender, tá todo mundo junto. E eles me ajudaram muito, meus pais, né, de novo. E a gente montou a sala, comecei a montar a sala, só que aí é aquela coisa assim, aquela sensação aquela coisa de, hoje eu sei esse nome, eu não sabia antes, taxa de ocupação. Você tava tipo 90, 30, aí aquela sensação. Tá acostumado com uma agenda cheia e vem para uma agenda vazia. E sabe uma coisa que eu lembrei, até você tava falando hoje na mentoria, eu lembrei de uma coisa hoje, eu falei assim, eu era tão sem noção, e tão deslumbrada que agora montei minha sala, você vai morrer. Que a primeira vez que eu fui atender, eu comprei sabonete L'Occitane. Adorei. Aí eu me lembro que uma amiga minha foi no consultório e falou, não é necessário. Você tá entendendo? Aí eu falei, não vai ter o bom, do bom e do melhor. Mas é completamente sem noção, não faz sentido nenhum. Sim. Não é aí, não tem nada a ver, não precisava. Você colocar o custo ali é um absurdo. Sim. Não faz sentido. Então, eu não tinha muita noção das coisas, não tinha noção de gestão, de nada. Mas liderança da minha secretária, contratar a secretária, eu não sabia. Você vê como é difícil para médico, né, Fabião? Mas olha a formação que ela contou, formação top, de primeira, experiência adquirida até ali, top, vários trabalhos. Com certeza, uma médica com baita know-how. Todo mundo aqui que tá ouvindo falou, eu levaria meu filho com uma tosse com certeza pra ela ver, porque ela, sabe tudo, né? Só que vai montar o consultório e não sabe nada. Nada. Pus o sabonete L'Occitane. L'Occitane. Isso é um absurdo.
E aí eu fiz, gente, eu não sabia contratar. Falei, Você, Tânia, se você quiser patrocinar o podcast, por favor, pode, obrigada. né, Fabião? A gente tá fazendo um elogio pra marca, na verdade. Sim, claro. Aí eu não sabia contratar, enfim, tinha que contratar. Eu cometi um erro, que foi contratei uma pessoa que eu não podia demitir. Boa, essa é bem frase que eu gosto de falar. Sua essa frase, eu sei lá, aprendi com você. É. Eu contratei, então foi muito ruim, assim, depois tive que demitir, também não sabia demitir, Sim. quase pedi desculpa, né? Foi um horror. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, o negócio começou a crescer. E é o que acontece também. O médico, por ser... Ainda acontecia, não vai acontecer mais. Você cresce. Mesmo do jeitinho, sem nada de gestão, o médico ainda crescia. Isso Sim. vai acabar, não vai acontecer mais. Mas eu acho que o que me ajudou aí nesse começo, assim, de não fazer tanta... Assim, não dar tanto errado e eu não falir tão rápido, foi que eu ainda tinha alguns empregos que pagavam esse consultório. Sustentava o consultório. Então, eles pagavam, dava errado, não sei o que era... Cobria. Cobria, estava tudo bem. Quando eu comecei a entender mais ou menos como funcionava, o consultório começou a crescer e foi aí que eu saí de tudo e concentrei a energia toda lá. E aí foi bom, eu fui bem, eu comecei a subir bastante de número de pacientes, mais pensando na história de tem que estar lá. Então, assim, quinta-feira eu não tava. O paciente está passando mal, e aí? Não tem lá. Quarta-feira eu não tava. Eu tava lá em outro lugar. Eu não tava, não tinha. E fora que a minha sala ali vazia, sem ninguém, assim, dinheiro indo embora. Claro. Olha a empresária que tá nascendo. Vocês estão ouvindo que nasceu? Vocês estão vendo a transformação? Sala vazia, ocupação baixa e dinheiro indo embora. Não tô dando disponibilidade, dinheiro indo embora. Você vê que tá nascendo uma empresária. Bom, aí eu não... Mas nenhum conceito desse não tinha a menor noção de nada. E aí eu tinha um desconforto que, assim, eu olhava e eu ainda falava isso pro meu marido. Eu falei assim, olha, fulano tá com a clínica assim, ó. Saiu comigo na faculdade. Ciclano fez outra clínica. Não, isso daí é porque o marido e a mulher estão trabalhando juntos. Entendi. Aí dei aquela dica. Ele falou, continuarei no meu trabalho. Não pegou a mensagem subliminar. Ele gosta muito do que ele faz. Ele falou, não, calma, você consegue sozinha. Vai dar certo, tal. São outros cenários. Ele é mais calmo. Ele não é tão imediatista como eu. Ele observa mais. Ele é líder, aí ele observa mais de longe. Ele vê diferente. Aí eu falando, não, mas se eu não tiver, não vai dar certo. Eu preciso de um gestor, não tá dando certo. Nessa eu tive o Arthur. E quando eu tive o Arthur, eu cometi um erro grande que... eu achava que eu estava brilhando, eu coloquei 2 residentes para atender, eu treinei as residentes, eu coloquei as 2 residentes para atender na minha sala para ninguém sentir a minha ausência. Nenhum paciente sentia a minha ausência, achei que eu estava brilhando. Eu estava no suporte do paciente, mas eu não estava administrativamente falando. Perfeito. Porque eu estava dando mesada para as pessoas. Certo. E aí, financeiramente, eu fiz... Falei, como? Tá cheio de paciente... o número de pacientes não caiu tanto, alguns sim, que não, quero só ser atendido pela Maíra, vou esperar ela voltar. Mas os de urgência estavam sendo atendidos. Por que não tá batendo? O que tá dando errado? Aí é aquela coisa, porque eu não tenho procedimento. Eu cismava com isso. Eu não tenho procedimento, eu não vou ganhar. Eu não tenho. Não, esse é o problema. Quem ganha é quem tem procedimento. Se a pessoa tem procedimento, a clínica vai voar. Se não tem procedimento, não vai. E aí, quando eu voltei, eu ainda não tinha ainda não tinha percebido isso. E eu comecei a observar que, assim, eu precisava ter parceiro. Porque, assim, quando eu tive meu filho, eu entendi que o consultório dá para funcionar sem eu estar lá, mas eu não sabia como fazer isso. Entendeu que era importante, mas não sabia estruturar a parceria. Isso, eu não tinha a menor noção. Tá bom, então... Quando eu voltei a dormir, assim, quando foi passando o tempo, meu filho foi ficando maior, tal, porque por enquanto eu tava meio... Você falou um negócio hoje da guerra, como é que é? Você tá olhando o jogo de dentro da guerra, não olhando por cima. Você acorda, dorme, eu achei aquilo fortíssimo. Você acorda, dorme... Só faz isso. Só faz isso. Dorme, luta e come. Isso, eu tava trabalhando. Eu não tava olhando o meu negócio, eu tava trabalhando, eu não tava nem olhando mensagens de WhatsApp, eu não tava olhando nada. Sim.
eu tava só trabalhando, tava meio sobrevivendo, meu filho não dormia. E aí, quando ele começou a dormir melhor, e eu dormir também, minha filha já dormia, que eu acho que eu comecei, sai a neblina, assim, você começa a enxergar melhor, eu comecei a olhar meu consultório e começou a gerar aquela... Eu tava com muita inquietação. Falei, cara, eu preciso... dá pra melhorar, tem alguma coisa aqui que dá pra melhorar. Hoje eu sei que dá. Mas tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar. Aí agora eu vou chegar em você. E aí eu comecei, não, tá muito ruim, tá muito ruim. Eu comecei a ficar muito doida, tentando caçar pessoas loucamente. Só que aí, o seu nicho, ele é muito difícil da pessoa que não tem o conhecimento técnico de diferenciar quem é a pessoa charlatã, quem é a pessoa honesta. Verdade. Meu nicho tem isso mesmo. O que é, pra mim, um oceano pra navegar bom. Sim, que você vai voar. Você vai voar. É o cara honesto. Pra você. Você quer um cara honesto? Tá aqui, tá bom? Obrigado. E eu tava buscando uma pessoa como você. Mas procurando muito conhecimento, E aí foi quando eu comecei a consumir conteúdo que, na época, o Rubem, ele é... Rubão, que é meu amigo. Que ele era um dos sócios. Sim. E eles fizeram... Eu consumi um tempo o conteúdo deles até eu decidir ir a um evento. E eu tava beirando a exaustão. Isso, assim, eu tava quase exausta, porque tinha muita coisa. Tinha consultório, meus filhos, casa, e eu sou muito de mergulhar muito, então e tudo o consultório ainda não estava com gestão, bagunçado. E eu estava nesse momento, assim, muita exaustão. E aí, quando eu estava nesse momento, muita exaustão, eles fizeram um evento presencial, e eu fui a esse evento. Eles trouxeram palestrantes ótimos para esse evento. Um deles foi o Gustavo Cerbasi. Sim, top. Uma aula incrível, mas que me matou. Nessa aula, ele pegou um livro que ele tem de empreendedorismo e ele puxou tudo que ele ensina lá para médico. Eu assisti aquela aula, assim, ó, foi a última aula do dia, eu tava cansadíssima, eu assisti aquela aula, assim, anotando tudo loucamente, vou voltar para casa, vou ler o livro dele e tal, não sei o quê. Do meio para frente da aula, assim, era muita informação técnica, de gestão e tudo mais. Eu já fiz... eu sou péssima. Eu sou horrível, tá tudo errado. E eu me lembro de voltar para casa chorando muito. Sério, rolou esse choque de realidade. Falei, nossa. Eu voltei para casa, eu falei, cara, eu vou falir. Presta atenção, assim, eu tava com um consultório lotado, taxa de ocupação 90, e eu não sabia, tá? Não tinha números nenhum. Eu tava com uma taxa de ocupação alta, eu tava negando o paciente, eu tinha fila de espera, e mesmo com tudo isso, eu tive a percepção de que eu vou falir. Mas é o que acontece, as pessoas não veem isso, né? Não veem. Acha que tá tudo indo bem e tá tudo indo muito mal. Eu falei, eu vou falir. É um belo testemunho esse, belo testemunho. E aí eu voltei pra casa, eu me lembro que eu já voltei, assim, meu marido mandou mensagem, tá voltando, pede jantar, aquela coisa assim, né? Eu não consegui nem responder pra ele, assim, juro por Deus, eu começo a falar, já embarga, assim, eu falei assim, eu vou falir. Mas é muito importante o seu testemunho, que é a realidade de muito médico mesmo. Eu falei, eu vou falir, cara, já era. E assim, tudo que eu comemorei, chegamos, minha família chegou, eu cheguei, nós chegamos até aqui, nós montamos o consultório, eu vou jogar isso no lixo, porque eu não tô olhando pro meu negócio. Foi desesperador. Aí... eu voltei ali, eu olhava pro Luiz e falei, vou à falência. Ele mais uma vez, calma, amor, vai dar tudo certo. Calma, agora você sabe, vai dar tudo certo, você vai aprender e tal. E aí eu falei, não, eu preciso aprender mais. E aí liga aquela chavinha da maluca. Não, eu preciso aprender 50 anos em 5. É agora. E aí, a Marília Cardoso tinha dado uma aula lá. Querida. Sim. Aí essa história é interessante. Marília tinha dado uma aula lá. E foi ali que eu a conheci. Eu nunca tinha visto nada de conteúdo dela, nunca tinha aparecido para mim. E ela deu uma aula lá que eu achei muito legal. Mas,
como eu disse, que o seu nicho ele é complicado, porque você cai muita gente que faz, é high ticket, não sei o que, não sei o que lá. Sei. E, a pessoa tem um consultório que tem 2 pessoas lá dentro. Sei. Quando você vai pesquisar, não é. Então, eu queria saber, aí eu comecei a procurar, eu falei, cara, talvez a Marília... Eu fiquei meio perto dela ali no coffee ali, eu fiquei meio perto, fiquei ouvindo ela falando com as pessoas. Ouça isso, eu adoro ela. Ela é muito boa. Eu fiquei assim, meio do lado dela, no coffee, porque ela deu aula antes do Gustavo, então eu ainda estava emocionalmente bem ali. Eu ouvi ela falando e eu falei, cara, o conteúdo dela é legal. Eu ouvi ela conversando com as pessoas, ela falou com mentorados dela lá. Eu ensaiei perguntar para ela como escalar, mas fiquei naquele... E não fui. E aí eu falei, deixa eu descobrir quem é essa pessoa. Comecei a procurar, entender como é que ela era, não sei o quê. Será que é charlatans ou não? Será que é legal ou não? E aí eu achei uma live dela com você. Uma live? Live. Tinha uma live dela, que você faz junto, ou ela faz junto com você, sei lá. Que você tá falando do programa PES dela. Ah, tá. Não é o podcast que eu gravei com ela. Não, era uma live. O podcast foi depois. Eu fiz uma live, quando eu fiz o PES, eu fiz uma live com ela. Aí achei essa que live... É um ótimo programa, o PES, aliás. Aí eu vi essa live, e aí eu assisti a live inteirinha, e era de noitão, e ela tava lançando um programa PES, naquele, tipo, ia fechar... Sabe, fecha meia-noite, fechar carrinho meia-noite. Eu tava decidindo, compro ou não compro, porque o preço não é um preço barato, assim, que você decide. E eu tinha consciência de que meu consultório ia falir, eu já não podia gastar tanto dinheiro. Investir, mas vai falir. Então, eu não podia gastar aquela grana se não fosse uma coisa que ia mudar mesmo, entendeu? Claro. Então, eu precisava... Aí eu já comecei a ficar com medo de gastar dinheiro. Eu tinha isso daí. E aí eu fiquei lá, eu fechei com ela... 11h50, sendo que o negócio fechava meia-noite, depois que eu terminei de assistir a live, e aí eu falei, o Neto validou a Marília. Isso mesmo. A hora que eu vi você falando sobre o programa e o que você falou, porque é muito louco, assim, ela é muito grande, e aí o cara que estava aqui do meu lado tá falando que ela é boa, então ela é boa. Então eu vou. Sim. Então, na verdade, você vendeu o curso dela, tá devendo pra ela. Olha, Marília. Aí tá devendo aqui a comissão. Vou passar o Pix pra você. Tá devendo a comissão. Anota o Pix aí, transfere pra mim. Então, aí você validou. Muito bem. E aí você era professor daquela turma. E aí eu vi eu vi que você ia dar uma aula, acho que era de MEV. A aula que você deu. Pode ser. Foi isso mesmo. E aí eu vi, aí eu fiz assim... Eu vou falar pro Neto. Porque nessa, eu já seguia você. Eu já acompanhava você, a Thaís, enfim. Facebook, a gente é antigo. Facebook e tudo. Eu vi você migrar de Instagram, mudar de Instagram e tudo mais. Na verdade, quando você mudou de Instagram, eu falei, vem aí o que eu quero. E aí, eu falei assim, igualzinho... E ela tem uma participação nisso. Depois eu já contei essa história, mas ela tem uma participação nessa migração. Então, e quando eu vi que você ia dar aula, eu falei, talvez na aula eu possa falar alguma coisa para ele, perguntar alguma coisa para ele, e eu fiquei, só que era de MEV a aula. Agora eu entendi o que foi isso. Porque eu ia perguntar alguma coisa, igual aconteceu com o Gustavo, preciso marcar um almoço com o Neto, mas o Neto vai comigo? Se eu pagar o Rubaiá? Talvez. Sim. Mas eu fiz assim, eu não sabia nem... O Gustavo foi isso, ele queria falar comigo. Eu precisava falar com você, mas eu falei, será que o Neto lembra de mim? Se eu falar, eu sou a melhor amiga da Raquel. Aí ele vai lembrar. Eu falei, gente, será que ele lembra? Será que ele não lembra? Será que ele vai falar, gente, que essa pessoa, o que ela tá falando? Como que eu só não fui te falar porque eu não sabia exatamente como que eu ia te falar. E aí eu já tinha comprado sua mentoria antes de você lançar. E eu fiz assim, eu preciso... O Gustavo falou a mesma coisa pra mim. Falou? Falou. Eu ia comprar de qualquer jeito. Eu ia comprar. Eu tava só esperando você lançar. Eu também. Aí eu fiz assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque vou falar com ele, não vou, tal. Aí eu vi que você migrou. E aí o Instagram, eu falei, vai sair alguma coisa, vai, deve ser o negócio. Porque eu ainda eu comprei aquele curso, eu assisti o curso, só que eu estava consumindo demais, eu estava consumindo muita coisa ali. Lembra que eu estava em exaustão? Eu comecei a consumir demais. Eu fiz, assim,
do não sei nada para aprender tudo. Eu li o livro do Gustavo Cerbasi em uma tarde. Isso não é para ler em uma tarde. Eu preciso assistir um pouquinho, ler um pouquinho, anotar, ler um pouquinho, anotar. Sim. E eu comecei a consumir tanto, que eu fiz um burnout. E aí eu fiz um burnout, você vê, eu pensando assim, eu fiz um burnout, foi em outubro do ano passado, que eu não conseguia ler mais nada. Eu fazia vertigem. E parecia que eu estava numa lancha o tempo inteiro. Eu fiquei 15, 20 dias em vertigem. Até eu entender que era por burnout, demorou um tempo, Sim. que você começa a caçar um monte de doenças Acho que loucas. são outras coisas. Demorei para entender, mas aí você vê como o corpo faz você parar. Eu estava lendo loucamente, estudando loucamente, e o corpo fez, não vai ler mais nada. Chega. Eu sei que eu já passei por isso. E aí foi uma coisa muito louca, porque eu ainda tinha que cuidar dos meus filhos, eu queria continuar no consultório, eu queria fazer tudo, e eu burnoutei. Gente, meu Deus do céu, não dá tempo de eu burnoutar, você tá entendendo? Não posso. Não tô podendo. E aí eu parei de ver o curso da Marília, eu dei uma pausa, porque eu já não conseguia mais fazer nada. E aí foi quando você virou e começou a fazer umas lives. E era a única coisa que eu conseguia consumir, eu não conseguia nem olhar. Eu só ouvia. Devagar eu ouvia as lives, que você foi soltando umas lives, fazendo umas lives. E aí eu fui melhorando do burnout, entendi como que a vida tinha que mudar e tudo mais. E aí foi quando você fez uma live com o Chicão, prometeu não sei o quê. Manda tal palavra, você mal falou, tá. Mandei. Por isso que eu falo, sou mentorada número 1. É mesmo. A primeira mentorada. E eu não sabia nem quanto que você ia cobrar, eu não tinha a menor ideia. Você lançou, saiu o Typeform ali, eu digitei, eu quero fazer. E aí eu me lembro que quando você fez quando a gente fez a entrevista, você estava saindo da gravação ainda dos... Aqui? Gravei aqui, Tava saindo da gravação ainda. Você falou, exatamente... Eu expliquei pra você, eu falei, eu tô nesse momento, eu vou falir. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso ajeitar assim, isso. Você falou, cara, Maíra do céu, eu gravei o conteúdo hoje falando sobre isso. Eu falei, lança, pelo amor de Deus. E aí foi aí que você lançou. Ai, que coisa, como a gente entra na vida das pessoas, né? Um momento tão importante, a gente nem tem noção, né? Não, e assim, a hora que você entrou, eu tava saindo de um burnout. Olha isso, gente. A coincidência. Sim, nem acredito que é coincidência, né? É muito tudo. Não, exatamente no momento certo. Se você tivesse lançado isso daí 2 meses antes, talvez eu não tivesse pego. Se você tivesse lançado o ano anterior, que eu não tinha noção dos meus perigos, eu talvez não tivesse. Se eu não tivesse levado aquele balde do Gustavo Cerbasi, eu talvez não. E eu precisava muito, e foi na hora certa, assim. Eu não tenho dúvida, assim. Por isso que eu falei, as coisas não são por acaso. Não são. E foi na hora certa. E aí você entrou. Aí eu entrei na mentoria. Deu voto de confiança. Dei. Foi uma das primeiras mesmo. Não sei exatamente se foi a primeira. Foi uma das primeiras pessoas que deu voto de confiança pra mim. Foi mesmo. Não sei se fui eu ou foi o Azul. É que foi meio antes até de eu lançar. Tava lançando quando não, você nem tinha lançado. Tanto que no dia que você fez a live não, a aula de lançamento... Verdade. Eu já tinha pago. A gente falou antes da aula de lançamento. Eu já tinha pago, sei lá, uma parcela. Eu já tinha pago uma parcela. Aí você ainda falou assim... Foi a primeira, você e o Azul mesmo. Show, hein? Tô na frente à mentorada número 1. E aí como é que foi pra você? Aí eu me lembro que você fez... quando você lançou, você presenteou as pessoas, os primeiros lá, com uma mentoria individual. É verdade. E aí eu mandei, Neto... Eu sou a primeira. Você me dá essa mentoria individual também. Você, não, fica tranquila, tal, não sei o quê. Eu só tava torcendo pra não ser, assim, um absurdo de muito caro, mas hoje eu pagaria. Tá vendo? Se eu soubesse disso... Não, então, eu tava tipo, ai meu Deus, o valor que você pedisse ali era seu, já tá até que pega meu cartão. E, bom, aí, onde a gente tava? E aí, como é que foi? Aí você entrou, começou a mentoria e as coisas começaram a se transformar. Comecei a mentoria, eu sou da mentoria, nossa mentoria piloto, né, de fevereiro. Sim. Era um grupo muito legal, um grupo que a gente fazia muita troca, e não que não seja feito hoje, mas quero falar só do grupo de fevereiro. Era um grupo muito legal.
Era mesmo, é uma turma ótima. Pessoas que estavam em momentos diferentes, então tinha mentorada que não tinha nem consultório, tinha mentorado que tinha clínica enorme. Então, pessoas em momentos diferentes que podiam conversar e trocar ideias. Então, foi muito legal. Ali, nos primeiros dias, a gente fica meio maluco, né? Dá aquela sensação... Mas como eu sabia onde eu não podia mais voltar, que eu falei, não quero mais burnoutar, eu vou aprender devagar. Porque no começo, quando você falou assim, não, tá tudo na minha aula, eu fiz tá. Eu assisti várias aulas, porque eu queria aprender. Mas eu já assisti as suas aulas mais de uma vez, não adianta assistir uma vez só. Cada hora o conhecimento entra de um jeito, né? Mas ali foi meio que para falar, não, era isso que eu precisava. É isso que vai tirar meu consultório da falência. É isso que vai... Eu não vou falir se eu fizer essas coisas. Então, eu assisti meio que para me tranquilizar de esse conteúdo aqui vai me ajudar. E depois eu assisti com calma. Nessa mentoria, a gente trocou muita ideia. Foi muito legal. E não tinha como não continuar. Aí lancei a continuada, você entrou. Entrei na continuada. Está. É aquela coisa, tipo, toma o cartão. Lançou, tó. Bom saber, né, Fabiana? É terrível o que eu falei, né? Mas... E aí, como é que foi pra você agora? Como é que tá pra você o momento que você tá agora? O que de fato, assim, a mentoria te transformou? Como é que você se via? Você contou como é que você se via e como é que você tá hoje? O que de fato mudou? O que virou mesmo, assim? Então, é interessante que você parar pra pensar. A gente tentou gravar esse podcast algumas vezes, eu e você. Verdade. E eu tava vindo pra cá, eu né? tava lembrando, eu falei, como é que foi aquele evento que eu vim, né? A gente fica meio no caminho, vim pensando, assim, pra lembrar a ordem dos fatos. E aí eu falei, gente, eu tô voltando em outubro. Exatamente um ano depois. Exatamente um ano depois. Exato, um ano exatamente. A gente tá gravando em outubro. Exatamente um ano depois do evento que você foi lá e que virou a chavinha. Olha que incrível. Um ano depois, cara. Então, assim, muito obrigada, né? Então, imagina, que isso. Olha, de verdade, assim, eu não sei nem te dizer, assim, e eu tô tranquila, eu faço meu consultório tranquila. Eu queria muito, como a gente falou, voltar pra Maíra, eu queria muito voltar pra aquela Maíra que tava chorando, sabe? Voltar e falar pra ela, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Você tá no caminho certo. É por aí, você tá muito doida. Mas daqui um ano é pouco tempo. Pouco. Eu não consigo falar. Obrigado. Então, de verdade, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Porque é uma transformação de vida. Não é só uma transformação de gestão de consultório. É uma transformação da minha vida. Minha vida eu tô em paz. Até fico arrepiado, assim, de ouvir, porque eu falo muito disso, as pessoas ficam se vendendo, etc. E o que eu mais coloco é isso, assim, o meu propósito é isso, é uma transformação de vida mesmo. Eu quero transformar a cabeça, a vida, que a gente tenha uma vida melhor, mais leve, que a gente viva... A gente vai aprender sobre gestão, isso vai dar liberdade, conhecimento, suficiente pra gente ter uma vida melhor, um casamento melhor, cuidar dos filhos melhor. É o meu propósito de vida mesmo. Não, e não para, pelo amor de Deus. Mais pessoas têm... Vai ter o cartão de crédito? O meu marido chorando agora, nesse momento. Desesperado, com medo de eu acabar cartão de crédito. Que gostoso que eu ouvi isso, assim. Então, você, de fato, sente que mudou muito sua cabeça. Mudou. Porque, assim, o meu objetivo era... continuar, porque assim, eu já tinha chegado onde eu queria chegar. Então, eu já tinha o consultório, eu já tinha meu consultório próprio, eu já tinha metade do meu período com os meus filhos, eu vejo meus filhos crescerem, meu consultório é 300 metros da minha casa, é do lado da minha casa, eu já tinha tudo aquilo, mas trajetória e chegamos no ponto de sucesso, né? Contou toda uma jornada e agora chegamos no ponto de sucesso. Top. E eu queria continuar ali, eu não queria perder tudo aquilo. E eu ia perder. Tava caminhando para perder. Eu tava caminhando para perder. Eu não queria perder aquilo. Eu queria ficar ali no meu consultório e expandir, se possível. E se não fosse possível, tá tudo bem, hoje mas eu queria ficar. A gente tá 8 meses juntos, assim, de mentoria. Hoje se sente mais segura? Muito mais. E mais tranquila. Eu não tenho que fazer sprint. Eu posso fazer minha maratona tranquila. Eu observo dados, coisa que eu nunca fiz. Detalhes...
assim, que você fala na mentoria mudam a história. Então, por exemplo, coisas que eu fazia, mas não dava tanta atenção. Então, por exemplo, indicação. Eu não dava tanta atenção. Um colega me indicou um paciente, fazia, legal, às vezes eu mandava, às vezes eu mandava mensagem. Eu não controlava essa indicação. Eu não fazia muitos controles que hoje eu faço e que esses detalhes mudaram a história. Eu consegui aumentar o valor da minha consulta. Valor é preço, né? Sim. Eu estruturei a parceria de uma forma melhor. E como empreendedora, você está melhor também. Conhecimento de empreendedorismo. Muito melhor e com muita tranquilidade. Você entende? Assim, é uma diferença muito grande. Aquela pessoa que estava estudando loucamente um livro, eu não estava... não tá legal. Não é isso que você tem que fazer. Sem direcionamento. Né? Você não tem direcionamento. Você não tem uma pessoa falando, calma, não, calma. Tudo bem que às vezes a gente vai dormir 3 da manhã. A mentoria acontece. Pensando loucamente nas coisas que acontecem. Mas o conhecimento ele é dado devagar, ele é dado em looping, o que é muito interessante. Isso é muito interessante. Assim, dá uma sensação de, mas você já falou isso. Cara, mas você não pegou aquele insight. E aquele insight pode mudar a história do seu consultório. Sim. Então, Às vezes é 1 minuto da mentoria que muda. E entender tudo isso, e o que você falou, mudar a sua mentalidade, a forma com que você observa as coisas, mudar de mesa é interessante, caminhar de mão dada com a sua família tem que estar com você, sua família é muito importante. Então, assim, para você estar aqui, para eu estar aqui hoje, a Thaís está com as crianças, meu marido está com as crianças, seus filhos toparam que você estivesse aqui, meu filho e minha filha entenderam a importância disso e toparam também. E você também fala sobre isso. Claro, sua família também é importante. Quer dizer, sua família é muito importante. E aí, o que eu tô te entregando é pra você poder ficar mais com a sua família. Você vai entender melhor, você vai ficar mais. Então, hoje, eu tô muito mais tranquila, eu consigo contratar melhor, eu consigo gerir melhor o meu consultório. Não vou à falência. E é isso, assim. Muito obrigada, de verdade. Putz, não tem o que falar. Esse podcast, acho que talvez tenha sido pra mim, assim... mais emocionante, assim, eu tô embargado com as suas palavras, que dá para perceber que é do coração, que você tá falando do coração, isso é muito nítido, e eu fico muito feliz, assim, de Deus ter me dado essa oportunidade de ter aparecido na sua vida no momento que você precisava e, de fato, ter conseguido te ajudar, porque é para isso que construí tudo isso e quero continuar ajudando as pessoas, quero conseguir continuar ajudar muitas pessoas como eu consegui te ajudar, fico feliz demais, agradeço pelo seu depoimento, porque isso vai atingir outras pessoas, parabéns por ter feito acontecer, porque você é essa pessoa. Sua história contou aqui uma história linda de vida. Não sei se você já tinha contado sua história, assim. Não. É um storytelling muito lindo de uma guerreira, de uma predestinada, de uma pessoa que faz acontecer as coisas que quer que faça acontecer. Então, esse mérito é seu. Na verdade, a gente é só o... Sabe, é o que você falou, a gente abaixa a nuvem, a gente tira a nuvem da frente, mas o mérito é seu porque a sua história é essa, a sua história de vida é essa, né? Parabéns pela clareza dos valores familiares que você carrega, não virar as costas para isso, não esquecer o que aconteceu, tudo, quem te colocou, onde te colocou. Eu tenho orgulho de você, Má. Tenho muito orgulho de ter participado dessa história. Que lindo, hein? Que fim de podcast, que legal. Obrigado, querida. Obrigado por você ter aceito participar hoje aqui do podcast. Dá um recado assim, Má. Um último recado assim. Se a sua voz... Imagina que essa sua voz, esse microfone vai levar a sua voz para todos os médicos do Brasil. Se isso for capaz um dia de acontecer, se esse podcast chegar lá. O que você gostaria de falar para uma médica hoje que está construindo seu consultório? Vamos colocar uma situação bem específica? Isso. Fala para a Maíra, afogada. Fala para a Maíra, afogada, de outubro de 2023. O que você falaria? Porque com certeza tem muitas Maíras afogadas aí agora precisando ouvir. Primeiro... nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça do esforço que você fez. E, como eu disse, comemore o esforço que você fez. Não é porque você não chegou na super clínica top ou... não esqueça que você ralou muito para estar lá. Valoriza tudo isso. Olha para essa história e coloca foco nessa história para te dar gás para você buscar as pessoas certas para te ajudar. Nunca ande sozinha. Não. Aí você vê que a minha história é toda de parceria. Do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha avó, do meu marido, dos meus filhos, do meu professor, do Vicky e você. E minhas amigas que
que falaram, não vai dar certo, vai tudo. Então, não é sozinha, você não tá sozinha. Olha pro seu lado, olha para quem tá com você, olha para quem está do seu lado. E busque as pessoas que vão te ajudar com honestidade. As pessoas que têm verdade nas palavras, as pessoas que têm verdade nas ações. E busca sem fazer sprint. Vai devagar. Vai devagar. Não é necessário fazer 50 anos em 5. Dá para fazer de menos, dá para fazer devagar. E cada passo que você der, você já vai colher os resultados e tudo vai dar certo. Mas é preciso buscar conhecimento. Não dá para da própria cabeça decidir fazer as coisas. Busque as pessoas que entendem do assunto. No caso, eu recomendo o Neto. Busque as pessoas que entendem do assunto e que podem te ajudar e que já passaram por essa jornada. É muito difícil, assim. Quando a gente... eu gosto muito de ler, você sabe? Eu sou, como você, eu gosto muito de ler. E, da minha família, a gente lê muito. Mas não tem nada... A gente tem que ler muito para falar sobre 2 linhas. E tem gente que já fez esse caminho e busca essas pessoas. O Neto. Nossa, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por ter aceitado vir até aqui. Imagina. Obrigado pelo seu depoimento sincero. Eu amei isso aqui. Eu tô louco pra ver editado. Eu quero ouvir isso aqui com calma de novo. Eu quero mostrar pras pessoas esse podcast, porque ele foi muito profundo, assim, sabe? Legal. Foi um podcast bem diferente do que todos que eu já gravei. Que legal. Porque normalmente eu mais entrevisto a pessoa, mas o seu foi um depoimento profundo, real, de uma vida real, de uma jornada heróica, assim, linda de construção. Parabéns, obrigado. Obrigada a você. Eu te trouxe um livro, presente. Presente aí, Fabião. Esse livro aí, aqui... Tá autografado? Mostra aqui. Tá. Ó. Qual câmera que ela mostra? Essa aqui, ali, esse livro aqui, não sei se você já leu. Não li. Ele é simples, mas eu presenteei uma vez meu marido com esse livro aqui, que ele também é líder e ele gostou também bastante. Ele traz highlights que são interessantes do que você gosta, que é liderar. Muito obrigada. Continue nos liderando, nós precisamos. Nós precisamos que você nos lidere. Obrigada. Depois olha, ela fez uma dedicatória. Vou ler só pra mim, isso aqui. Não pra câmera. Obrigado, Marcos. Tô realmente emocionado. Obrigado mesmo. Você eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado pra você que ficou até aqui. Foi um podcast profundo. Eu sei que é uma história de emoção, assim. Indica pra esse colega que tá afogado aí, como todos nós já vivemos essa fase. É passageira, você precisa juntar com as pessoas certas. Não tô falando só por causa da minha mentoria, não. Tem muita gente muito boa por aí. Procure as pessoas certas, fique próximo dos bons. Tá? No lugar que estão os bons, é um bom lugar, sempre. Obrigado por ser confiado, ficado comigo aqui, até aqui comigo me acalmar. Indique isso pra alguém, segue o canal, clica aí em curtiu, tá bom? E um beijo. Fica com Deus. Tchau.